Efésios 5:18. E diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Outra tradução, contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito. O versículo 19 vale a pena ainda a gente falar, porque ele continua dizendo assim: falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Voltando ao 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Maravilha, tá cheio do Espírito? Amém. Oh, maravilha, maravilha. Rapaz, até pra gente medir isso assim, a gente vai falar sobre isso, né? Algumas evidências aí, porque alguns pensam que estão, às vezes a gente pensa que está, e às vezes não está. E os propósitos para isso, né? Pois é, eu acho que essa resenha ela é interessante justamente por causa disso, porque ela, eu acho que ela deve esclarecer, ou tenta, né, pelo menos, fazer isso, tanto para as pessoas que acham que são cheias do Espírito Santo e para as que acham que não são, né? Acho que a gente pode trazer uma luz a respeito disso. Tu acha que existem pessoas que estão cheias do Espírito Santo e acham que não é? Eu acho. Ou que não está, Eu acho, porque essa questão da insegurança é uma coisa pessoal. As pessoas têm muitas vezes essa insegurança, muita timidez, e às vezes tem até medo de dizer que é cheio do Espírito Santo. Entendeu? Ela pode ter, mas o Espírito Santo está presente na vida dela e ela está cheia do Espírito Santo. Só que talvez não saiba definir isso. Agora sim, né? Porque uma coisa é ter o Espírito Santo. Isso é fato. Né? E outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Né? Por exemplo, como é que você faz essa diferença aí? Como pode uma pessoa saber que tem, mas não está cheia? Léo, isso para mim, assim, eu vejo assim com muita simplicidade. Eu não vejo muito pelo lado muito da teologia, do estudo teológico, né, do grego, do hebraico, do aramaico, não, nada dessas coisas não. Teológico sempre vai ser. Sempre vai falar de Bíblia, está falando teologia, mas você não é técnico. Olho para essa visão técnica, eu vejo mais para uma visão, assim, eu tenho como meu professor o próprio Senhor Jesus, que ele ensinava com as coisas mais simples da vida. Ele ensinava mostrando o dia a dia. Verdade. Né? Ele pegava assim, exemplos da culinária, exemplos da agricultura, e ele ensinava o povo a respeito disso. Então, eu aprendo muito com esses exemplos. Então, para mim, e olhando o texto bíblico, o que eu vejo? Eu vejo que ter o Espírito Santo são todos aqueles que, de alguma forma, nasceram de novo, nasceram de Deus, né? Nasceram da água e do Espírito, se tornaram uma nova criatura. Essa pessoa tem o Espírito Santo. É como um filho que nasce numa casa. Ele não escolhe, muitas vezes, nascer naquela casa. Ele nasceu naquela casa ali, nasceu naquela família, ele tem um pai e tem uma mãe. Então, ter um pai e ter uma mãe, ele tem. Tá ali. O pai e a mãe, eles estão disponíveis. O pai e a mãe estão ensinando, o pai e a mãe estão educando. Mas o aproveitamento disso, a pessoa se encher daquela sabedoria, encher daquela presença, encher de tudo que o pai e a mãe podem proporcionar. Né? Isso aí é muitas vezes uma responsabilidade humana. Exatamente. Ele tem, mas ele não se enche daquilo. Então, daí a gente já começa a ver na minha visão, né, é assim que eu vejo, né, uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio, né? Aí você vai assim, então nesse caso todo mundo tem? Não, todo mundo tem não, porque nem todo mundo é daquela família. Verdade. Até porque na própria Escritura diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Não é dele, exatamente. O Espírito de adoção. Então, Paulo ele chega a dizer em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templo do Espírito e que o Espírito habita em nós. Habita em nós, verdade. Então, só que coisa grandiosa, né? Porque quem é o Espírito? O Espírito é Deus. Espírito. E aí é que tá um detalhe, né? Muitas vezes essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ele é encarado muito como ser cheio de um poder, né? Eu particularmente não vejo muito dessa forma. Eu vejo como ser cheio de uma pessoa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um ser. A Bíblia diz que ele se entristece.
a Bíblia diz que ele se afasta, a Bíblia diz que ele se aborrece, a Bíblia diz que ele se irrita, né? Ele tem essa característica de um ser, ele ama, ele sente ciúmes, né? Ele cuida, ele aconselha, ele é o conselheiro, ele é o nosso conselheiro. E assim, e, embora sendo Deus, a Bíblia diz que podemos extinguir o Espírito. Exatamente. Né? Podemos. Exatamente. Paulo fala, né, até sobre profecia e tal. Paulo fala, não extingais o Espírito de Deus. Né? Isaías 63, se eu não me engano, versículo 10, 9, 10. Abre aí, por favor. Isaías 63, versículo 9 e 10. Acho que é isso. Vai falar sobre uma descrição, né, de Isaías sobre o povo de Israel, que eles aborreceram o Espírito Santo. Né? Ah, sim, tô lembrado, tô lembrado. Tô lembrado. E, rapaz, e ali o negócio ficou assim esquisito. 63, versículo. Versículo 9. Ó. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Falando que, né, o Senhor remiu, tirou Israel da sua angústia. Os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Falando da condução, né, de Deus em relação ao povo de Israel. Aí no versículo 10 ele vai dizer uma coisa muito interessante. Mas eles, os israelitas, foram rebeldes e contristaram, ou em outras versões, entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra ele. Meu Deus. Você vê como é que... Ou seja, você tem o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo ali. Eles tinham o Espírito Santo com eles, presente, eles, né? Atuando. Ainda não tinha sido derramado, mas estava com eles. A ação do Espírito Santo isso aí. Essa questão é uma questão mais... Até na formação, o Espírito de Deus pairava, se movia sobre as águas. O Espírito Santo de Deus está sempre em movimento. Exatamente. Mas ele estava lá instruindo. Tanto é que tinha aquelas pessoas que aproveitavam e tinham um relacionamento ótimo com o Espírito Santo. A gente vê a Ana, mãe de Samuel, né? A gente vê o próprio Davi, que tocava a sua harpa, era usado no Espírito Santo. Então, você vê que o povo de Israel, eles entristeceram tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo não só se afastou, ele se tornou inimigo, ele pelejou contra eles. Rapaz, mas que inimigo. É melhor continuar tendo o diabo como inimigo. Pois é. Que ter o Espírito Santo, né? E ele é tremendo. Então, quando Paulo diz, né, não entristeçais, né, porque entristecer o Espírito Santo é uma coisa tenebrosa pra gente, né? É uma coisa que causa um dano violento pra vida do cristão. Isso aí. E ser cheio do Espírito Santo. Paz, quando a gente olha Paulo falando, eu acho muito interessante aqui, a gente voltando ao texto aqui, no versículo 18, é que antes do derramar do Espírito Santo, Jesus fala assim, ó, ficar em Jerusalém, lá em Atos 1:8, né? Ficar em Jerusalém, tem que do alto não ser revestido de poder e tal. Então, a única coisa, a responsabilidade deles naquela época era aguardar. Era aguardar, exatamente. Era aguardar. Não podia fazer mais nada. É ficar ali. Quando é que vai? Não sei. Vai ficar ali aguardando. Só que eles sabiam eles tinham um senso de urgência, porque sabiam que já estava chegando, porque Jesus tinha ido. Eles sabiam que não era aguardar como nós estamos aguardando a vida. Estavam com fogo ali ardendo também. Isso, né? Desejoso, né? Então, e eles sabiam que é agora, alguns desses dias aí, vão ficar aqui. E ficavam, né? Alguns foram desistindo e tudo. Mas quando Paulo agora, depois que é descido, que é derramado, aí Paulo fala aos Efésios, 5:18, e que me traz à memória alguns conceitos. Eu começo a perceber aqui uns conceitos. Que Paulo fala o seguinte, enchei-vos. Não é mais esperar, é como se agora estivesse em nossa responsabilidade em tomarmos algumas atitudes para que isso aconteça em nossa vida. Então eu entendo que se eu quiser ser cheio do Espírito Santo hoje e agora, nós podemos. Nós estamos aqui resenhando em graça.
Eu acredito que nesse resenhar em graça aqui, o Espírito de Deus está aqui. E nós estamos nos enchendo, porque estamos falando do amor dele, porque o nosso coração transborda do amor dele. Certo. E o próprio apóstolo Paulo, no decorrer disso, ele vai falar, nós vamos até falar um pouco isso mais à frente, de como ser cheio do Espírito Santo. Mas, primeiro conceito é o verbo imperativo. Enchei-vos. Não fala aguardar mais, enchei-vos. Então, eu tenho a primeira lição. Existe uma responsabilidade minha para que isso aconteça na minha vida. Sim, sim. Né? Não é uma coisa quando Deus quiser. Sim. Porque ele já quis, ele já quer. Né? Ele já falou isso a Joel, capítulo 2. E foi efetivado lá em Atos 2, 4. E desceu. E o que acontece? Esse primeiro conceito é uma ordem. Uhum. Vamos lá e enchei-vos. É com vocês agora, enchei-vos. É como você disse no início. O pai e a mãe estão presentes na casa. Certo. Agora, a minha responsabilidade é eu prestar atenção no que eles estão falando e eu me encher dos ensinamentos, do amor dele e me encher. O segundo conceito que eu acho muito interessante, porque quando Paulo faz esse contraste, ele faz um contraste de enchimento, ocupação. Então, o que acontece? Se a gente tem o Espírito Santo, há uma possibilidade de nós não estarmos pleno. É isso mesmo? É isso mesmo. Não está totalmente ocupado. A Bíblia, Léo, ela é muito assim, ela é muito interessante, né? Por exemplo, a Bíblia ela trata os filhos de Deus, o povo de Israel e depois a igreja em pelo menos 2 a 3 momentos ali. O momento da infantilidade, o momento da juventude e o momento da maturidade, né? Então você vai ver isso, os profetas falando em Israel, quando tu eras menino, eu te conduzia, né? E depois você vai ver, por exemplo, João, ele falando aos pais, aos filhos, aos jovens, aos filhos, você vê ali umas 3 fases ali, né? Eu consigo enxergar umas 3 fases da igreja, do povo de Deus, né? Então você vê que existe, e próprio Paulo, né? Ele fala, quando vocês eram menino, vocês faziam coisa de menino, mas agora vocês são adultos, vocês têm que fazer coisa de adulto, ou seja, vocês têm que evoluir. Então, eu olho para uma família, eu olho para um pai e para um filho, e eu vejo que num primeiro momento, igual você falou lá no Atos dos Apóstolos, lá na descida do Espírito Santo, num primeiro momento, aquilo que é uma ação de Deus é uma coisa meio impositiva, é quase que impositiva, porque a pessoa é menina, ela não sabe escolher. Mas o desejo de Deus, a expectativa de Deus é que a gente cresça a ponto da gente procurá-lo. E não simplesmente ele se impor a nós, mas a gente procurá-lo e entender que ele é o melhor para a gente. Entender que o conselho, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, a gente tem o Espírito Santo. Mas a gente pode deixar o Espírito Santo sentado no sofazinho lá e a gente faz as nossas coisas do jeito que a gente quer. E ele tá acontece ali muito isso. E ele vai se aborrecendo. É aí que ele vai contristando. É aí que você vai aborrecendo, você vai extinguindo, apagando o Espírito Santo. Né? Ninguém apaga o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Ninguém pode extinguir ele. Mas você pode extinguir ele na sua vida. A ação dele, né? Você pode extinguir, né? Exatamente. O que o Espírito Santo é? Ele não é um conselheiro? Então, o que ele quer fazer com a gente? Nos aconselhar. Né? Só que às vezes a gente se acha tão cheio de si mesmo, ao invés de ser cheio do Espírito, ser cheio de si, né? Que aí, ao invés da gente tomar os conselhos com o Espírito Santo para agir conforme a vontade dele, a gente age conforme a nossa vontade, ou às vezes até contra a vontade de pessoas que são inimigas de Deus. Né? Então, nesse aspecto, a gente precisa buscar ser cheio. A gente não precisa mais esperar que Deus venha com intervenções, com ações que façam a gente, né, tomar um choque, se espantar, para poder agir conforme a vontade. Não, ele está ali, é só a gente buscar ele, é só a gente procurar ele. Então, nesse aspecto, a gente está se enchendo. Toda vez que eu vou ao Espírito Santo e busco o conselho dele, eu estou me enchendo. Toda vez que eu deixo de ir ao Espírito Santo, buscar o conselho dele, eu estou me esvaziando. Interessante, né? Porque ele é uma pessoa. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Ele é uma pessoa, ele não é um líquido. Ele não é um fluido. Não é uma força ativa. Ele não é uma força. Ele tem força. Você vê que Jesus fala assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder.
né? Até que venha sobre vós o Espírito e sejais revestidos de poder. Você vê que o Espírito e o poder são duas coisas. O Espírito tem poder, né? Então, quando ele está em nós, ele pode nos empoderar, ele pode nos dar poder para várias coisas, como fez com os apóstolos, né? Que curavam, que faziam, estavam cheios de poder, cheios do Espírito. As pessoas confundem muito isso, né? Exatamente. Até mesmo porque parece que uma das coisas que atrai e que as pessoas vão para monte buscar o Espírito Santo, e Você não interessante, está buscando o Espírito, você está buscando, buscando poder. É diferente. Porque o estereótipo é muito mais assim visível, é muito mais atraente. Você vê, por exemplo, quer ver? Na própria Bíblia já fala sobre alguém que foi seduzido por isso, foi Simão o Mago. Simão o Mago, exatamente. Né? Ele estava acompanhando Filipe e daqui a pouco chegou em Samaria e falou, agora para receber o Espírito Santo chama Pedro e João. Atos capítulo 8. Exatamente. E Simão ficou maravilhado quando ele viu agora o fogo descer. Em contrapartida, a gente tem várias pessoas na Bíblia cheias do Espírito Santo. Ele ficou maravilhado. Você tem várias pessoas na Bíblia cheias do poder que não tem ações milagrosas na sua vida. Verdade. Mas ele tem ações... Não tem ações assim de de milagres, poder, de coisas de maravilhas. Exatamente. Mas que são pessoas cheias do Espírito. Ana profetiza, por exemplo. Ela profetizou. E ser cheio do Espírito Santo tem um propósito. Exatamente. Tem propósito. E o propósito não é você estereotipar essa situação toda. É você, meu Deus, acho lindo falar em línguas estranhas, eu acho lindo curar, eu acho lindo. O propósito de ser cheio do Espírito Santo é muito mais que isso. Né? Eu vejo através das Escrituras. Vamos ver se a gente consegue desenrolar isso. Então, esses são os conceitos de Efésios 5:18 que eu vejo.